toda quarta-feira, nós temos o tradicional comentário do doutor Nelson Egon Geiger. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão ligadas, estão atentas no nosso grande portal. Eu não sei se eu já falei nessa fábula, nessa historinha aqui, mas eu vou contar. Houve um grande incêndio na floresta. Tudo queimava. Queimou tudo, as árvores pegando fogo, os galhos, as labaredas lá em cima, alta, destruindo tudo. E uma andorinha ia até o rio, pegava 2 gotas de água no bico e vinha e derramava em cima do incêndio. Lá embaixo, a hiena começou a rir da andorinha. Quem tu quer, ô bobalhona? Tu acha que vai apagar esse incêndio com 2 gotas de água, não? E rindo. E a andorinha respondeu: eu estou fazendo a minha parte, faz a tua. É exatamente isso que é o objeto do comentário, o objeto do artigo que depois vai para a parte escrita. Conferido o português, eu encaminho para a publicação escrita no nosso portal. A gente tem que cumprir a nossa parte. É nossa obrigação. Se nós, volto a dizer, se nós analisarmos a evolução, a maneira, o método, o jeito, a forma como se criou a ideia da democracia, lá dos antigos gregos, essa ideia é aquela de que os eleitos, os ocupantes de cargos públicos, são escolhidos pelo povo como mandatários. Portanto, representam o povo é o governante. Esta é a ideia. Depois burilada, aperfeiçoada e traduzida de uma forma mais filosófica por Montesquieu, na França, mas aí já no século XV. Os gregos já vinham com isso 1000 anos antes de Cristo. Portanto, 2500 anos antes de Montesquieu. Então, nós temos, senhoras e senhores que estão nos assistindo, jovens que estão nos assistindo, nós temos a obrigação de cuidar, de votar, de escolher os nossos mandatários para poder reclamar. A ideia grega, por muito, muito tempo, persistiu apenas como ideia, porque o que funcionava, e por muitos e muitos anos, até quase o século XVII, XVIII, era o absolutismo. Quer dizer, havia o rei, o imperador, o chefe, o comandante, sei lá quem fosse, qual é o título que tivesse, e o povo tinha que obedecer. Ele fazia as leis, ele dava as ordens, ele executava, ele fazia as obras, ele cobrava o imposto. Quando se idealizou a forma democrática, e depois Montesquieu dividiu em 3 poderes, para que exatamente não ficasse nas mãos de um só, ou de um governo só, o controle de tudo, a nossa obrigação como eleitor ficou muito mais importante. Então, nós temos a obrigação de votar, de escolher os nossos candidatos. As formas utilizadas pelo mundo afora são parecidíssimas, algumas diferenças. Um dia comento aqui a forma de eleição norte-americana, que é complicada, mas é democrática, como a nossa. As formas, então, de escolher são diversas, mas é nós, o povo,
os eleitores que elegemos os nossos representantes. Nós cumprindo isso, fazendo isso, e o nosso representante não sendo, ou não fazendo aquilo que se espera ou que prometeu na campanha, nós podemos criticar, reclamar, protestar. Tem outras formas de reclamação, tem formas legais, inclusive o famoso impeachment. Tem outras formas de protestar, mas a mais simples e a mais, vamos dizer assim, rápida, ou pelo menos a mais eficiente e mais alcance de todos, é a eleição. Nós votamos num candidato que não nos satisfaz, nunca mais se vote nele. Eu tenho alguns amigos, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Não voto porque todo político é corrupto, eu não quero votar. Se ele não vota, ele não pode criticar depois. Essa história de que todo é corrupto é exagero, não é assim. Existem os honestos, e muitos. Pode até que a corrupção esteja mais de metade, ou até muito mais que isso, mas existem os honestos. Então, não é todo o político que é corrupto. Como o meu amigo diz. Eu tenho um outro amigo, que em razão de ter muito mais de 70 anos, eu não vou votar, já passei da obrigação. Não, a nossa obrigação deve ser interminável. Começar aos 16 anos, que é quando se pode votar, e ir até o momento em que Deus chegou para ti, vai embora, ou vem embora. Vem embora para os bons, vai embora para aqueles que não seguem os caminhos, os ditames, as normas, as regras do Senhor, do Criador, de Deus. Então, eu voto. Não quero nem saber da minha idade, eu voto. Reclamo. Eu até pertenço a um partido político, por isso, evidentemente, se a gente se filia e entra num partido, a gente deve seguir as regras, as coisas do partido. Todavia, já disse aqui, vou repetir, bem claro, quando o meu partido, o MDB, agora, quando o meu partido saiu fora dos trilhos, e eu fiz isso diversas vezes, em interesses lá em cima, eu não acompanhei as coisas que entendia erradas. Por isso que eu votei para presidente, lá a partir de 2002, eu votei para presidente em 89, a primeira eleição depois do regime militar, em Ulisses Guimarães no primeiro turno. Perdi a eleição que ficou o famigerado Collor de Mello com outro famigerado que anda por aí. Aquela vez foi difícil e foi obrigado a votar em branco. Dali em diante, nas outras eleições, eu nunca votei, jamais vou votar, jamais vou denegrir, sujar, imundiciar o meu voto com o PT e seus aliados. E quando o PMDB, 2 vezes lá no governo Dilma, se aliou para botar o vice, Michel Temer, por sinal, pessoa sensata, com a cabeça no lugar, nunca votei. Não voto em PT de forma alguma. E votei uma vez no Alckmin, que era PSDB, não era coligado como está hoje, e votei outra vez no Aécio Neves. Então, perderam a eleição, ganhou a eleição aquela nossa incompetente ex-presidente, que depois sofreu impeachment, Dilma Rousseff. Depois veio a eleição de 2018, em que havia candidato do meu partido, que foi o ministro da Fazenda lá, numa certa época, Meirelles. Primeiro turno, no segundo turno perdeu a eleição, no segundo turno votei em Bolsonaro, para votar contra a sarnagem do PT, na época, o Fernando Haddad. E
na última eleição, como, lamentavelmente, a candidata do meu partido estava se sorrindo para a esquerda, eu fui e votei no Bolsonaro, que perdeu a eleição. Mas, se a senhora, o senhor, o jovem que estiver me ouvindo analisar, 21% do eleitorado brasileiro não votou em 2022. Então, os votos, o eleitorado, os eleitores, os registrados, é que decidem. Não é toda a população, porque os que não tiverem idade, ou não tiverem qualificados, ou não tiverem registro, ou tiverem presos em presídios, não podem votar. Mas, do eleitorado registrado, 21% se absteve. Como o meu ilustre amigo, que eu janto sempre com ele nas quartas-feiras, meu grande amigo, e diz: eu não vou me votar, não vou me comprometer, porque eu já passei idade. Não é assim. Se todos que foram fazer turismo, passear, que ficaram em casa, que não quiseram ir até por idade votassem, podia ter sido diferente o resultado. Porque, analisem, o primeiro mandatário eleito aí fez 50,9% e o Bolsonaro fez 49,1%. Mas não de 100% do eleitorado brasileiro, e sim de 79%, de 80%. Mais de 20% não votaram. Se todos tivessem votado, cumprido a sua obrigação, como a andorinha, que jogava água para apagar o incêndio, se todos tivessem cumprido, podia ser que o resultado fosse diferente e nós não tivéssemos nesse sofrimento que estamos aí. Eu insisto, senhora e senhor, me perdoe se não gosto das minhas ideias, que este governo que está aí, que repete 2003, onde tivemos o mensalão, que repete outros governos da mesma linha, onde tivemos a Lava Jato, que tenham anulado a Lava Jato ou não, anularam, na verdade, não anularam, anularam os processos por questão de prova, não disseram que ninguém era inocente. Mas não adianta querer comentar isso aí mais. O que adianta dizer é o seguinte, que lá, naquela época, quando isso ocorreu, esses governos já davam um sinal, que agora estão mais desesperados, estão mais desregrados, estão mais incapacitados, estão com gente mais incompetente do que naquela época ainda, muito pior. Mas lá já mostravam que as ideias deles são extremistas. As ideias deles estão consubstanciadas em Marx e Engels. As ideias deles são de um marxismo, leninismo, stalinista, retrógrada, atrasada, autoritário, tão fascista como o Hitler. Aliás, o partido do Hitler era o Partido Nazista dos Trabalhadores da Alemanha, PT, igual aqui. Então, nós temos que cumprir a nossa obrigação. O que está acontecendo em Porto Alegre? O que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Infelizmente, esse desgoverno que está aí, com PT, PSOL, PDT e outra sardagem que nos assola, PCdoB, PSB, PV, toda essa esquerda tresloucada, esquizofrênica, fora das regras, que defende quem? Os irmãos Castro, que são ditadores em Cuba, que defende quem? O Maduro, que além de tudo impede a oposição, é um ditador e está matando o povo venezuelano de fome, que defende quem? Noriega, que mandou, inclusive, açoitar, deixou um bispo católico, eu não sou católico, mas deixou um bispo católico preso, que foi obrigado, que não tinha nem banheiro nem nada na cela. Ou aquele outro maluco lá da Coreia do Norte, ou agora o Putin, que está mostrando as unhas também, depois que Gorbachev havia reaberto a Rússia. É esse tipo de gente, esse tipo de governo desregrado, autoritário, que eles defendem. São amiguinhos dessa gente, não são amigos. Agora, não são amigos dos outros que eles chamam de direita.
interessa que seja de direito ou não, o que interessa para nós é entendermos que os homens não foram feitos iguais por Deus. Não queiram inventar teses enfadonhas, cansativas. Aliás, se a senhora ou o senhor comprar livro de Karl Marx, não consegue ler de tão chato. Mas aquelas ideias dele de mais-valia e outras coisas mais, querendo impedir o capitalismo, não existe forma, senhora e senhor, jovem que estão me assistindo, não existe forma de nós tratarmos da circulação do dinheiro de outra maneira. Não existe essa fórmula de querer que todos sejam, que os empregados sejam seus próprios patrões. Não é assim que funciona. A senhora e o senhor sabem que não é assim que funciona. Tanto que a grande crise vai ser ocorrida em Porto Alegre e arredores agora, e no nosso estado, ela vai ser corrigida quando tudo começar a funcionar de novo e o dinheiro a circular. Segundo Adam Smith, economista que não era economista como Marx, era economista com visão, o dinheiro circula 7, 8 vezes até voltar para nós, e nisso aí é que gera a riqueza. Pois esses três loucados, desse desgoverno que nós temos, que nos assola, fazem horrores. Este ministro extraordinário, que disfarçadamente nada mais é do que um interventor no estado do Rio Grande do Sul, por cima do governador, criando ideias e só reclamando de fake news. Até agora ele não provou nada. Fake news que a maioria deles é que usaram na última eleição. Fake news que eles usam, se nós abrimos todos os dias a internet, vendo ali, o governo autorizou isso, autorizou aquilo, e tudo é falso, nada foi autorizado. Este ministro extraordinário, o secretário extraordinário que chamam, que está querendo descaradamente, é esse o objetivo dessas esquerdas esquizofrênicas, descaradamente ser candidato a governador depois. Aqui no Rio Grande não vai se criar, já disse aqui e vou repetir. Aqui um já fez a insensatez de expulsar fora, o outro soltava assassino italiano. Essa gente nós não queremos mais, nós não vamos deixar se criar aqui. Mas para nós não deixarmos que se crie, nós precisamos votar contra, reclamar e exercer o nosso voto. Fazer como a andorinha, cumprir o nosso dever, a nossa obrigação. Se nós fizermos isto, eles não se criam. Eu encerro aqui lembrando um fato que alguém me disse outro dia. Sabem por que o estado de Santa Catarina é o melhor do Brasil ainda, em economia, em tudo, em educação? Lá nunca o PT ganhou uma eleição para o governo do estado. Nós temos que acabar com essa gente. Nós precisamos, nessas eleições municipais, não deixar que se crie em lugar nenhum, votar contra toda essa esquerda insolente, contra toda essa esquerda incompetente, autoritária, que nada mais quer do que instalar um comunismo perseguidor e em cima do povo brasileiro. Nós somos um povo de índole libertária e vamos defender a nossa liberdade votando contra esse tipo de gente. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger.